Boa tarde. Bom, estaríamos começando essa mesa redonda, perspectivas do investimento social no Brasil. Estou aqui substituindo o professor Eduardo Rios Neto, que está em Brasília recebendo uma comenda, né, da mão do presidente da República, então ele pediu que viesse substituí-lo. Nós vamos seguir a ordem que nós temos aqui das apresentações, e eu faria uma pequena introdução colocando rapidamente o que vem a ser este projeto, né, da perspectiva do investimento social no Brasil. Pode, claro. Bom, começaríamos a ideia do arcabouço do projeto. É um projeto que, em princípio, estavam encomendados 65 trabalhos. Infelizmente, chegamos ao final com 58. Isso é importante dizer que nós estamos na fase final do projeto, praticamente a menos de um mês do seu término. 12 guias de procedimento socioambientais, que são textos mais voltados para a atividade específica dentro do Banco de Desenvolvimento, do BNDES. Esse trabalho contou com 9 coordenadores de estudos, que nós já vamos falar sobre eles, sobre os estudos, e um coordenador geral, que é o cargo ocupado pelo Eduardo Rios Neto. A ideia, nós temos campos de estudos, são estudos transversais, setoriais e o investimento social das empresas. Então, esses são os campos dos estudos que abrem em estudos transversais, parâmetros de política social e em interação socioeconômico-social. A integração, depois abrimos com os temas, temos os módulos, então os coordenadores são coordenadores de módulo, e dentro de cada módulo, alguns módulos têm um maior número de temas, outros um pouco menor. No primeiro, nos parâmetros de políticas sociais, nós abrimos a integração de política e gestão pública, política de emprego e arranjos institucionais e diversidade e direitos humanos. Nos estudos setoriais, os módulos são a estrutura e mobilidade urbana, serviço social básico, serviço social básico 1 e 2, meio ambiente e empreendedorismo e serviços financeiros. Não vamos falar sobre os temas, porque eles vão aparecer mais à frente, quando nós abrimos os módulos com os nomes dos coordenadores. E o investimento social das empresas abriu sobre impactos socioambientais da cadeia produtiva e os instrumentos de salvaguarda ambientais e sociais, onde estariam evidentes as guias. Bom, além desses, né, qual o produto final desse projeto? Na realidade, o produto final desse projeto seriam 2 publicações, uma contendo uma seleção daqueles estudos, que seriam tanto transversais como setoriais, que nós estamos chamando de estudos de nota técnica, e um texto síntese, aonde coordenadores e a coordenação geral estarão elaborando um trabalho que contemple todas as áreas, ou, o que a gente poderia dizer, faça a amarração dessas áreas. E, nesse aspecto, a síntese iria contemplar as políticas sociais e o planejamento, perspectiva a longo prazo, as grandes tendências e transições que afetam o planejamento, investimento social e a dinâmica societária brasileira, a questão das externalidades na política social, as várias perspectivas para a política social, o problema da gestão, o marco da Constituinte e o federalismo, territorialidade e a política social, sustentabilidade, também a política social, e, evidente, infraestrutura e política social. Bom, aí nós temos um módulo, então, o primeiro módulo foi parâmetros de política social, um tema, integração de política e gestão, e nós temos a série de estudos. Então, os estudos contactados mais renomados, né, pesquisadores da área, que teriam disponibilidade, porque também o nosso tempo foi um tempo um pouco curto para a apresentação dos trabalhos, e estes estudos, né, neste caso numerado de 1 a 8, não seria o caso de ler todos eles, mas que compõem o que nós estamos chamando da nota técnica. Então, cada um desses temas será produzido uma nota técnica sobre o assunto. Então, esse é um módulo que está sob a responsabilidade da Ana Flávia. Ainda, né, terminando o módulo da Ana Flávia, que é provavelmente o maior de todo o projeto, né, nós temos aí esses dois últimos estudos.
Bom, a Célia Lessa, né, que está aqui ao lado, ela tem também um módulo um pouco maior e trabalha com os parâmetros políticos, com o tema da diversidade e direitos humanos. Esses são os estudos contratados, do outro lado, os pesquisadores responsáveis pelos estudos. Em alguns casos, vocês vão perceber que tem também coautoria, mas o contrato tem um dos pesquisadores é o responsável. Passo próximo. Nesse caso, eu divido com a Célia uma de integração, interação econômica e social, com 2, eu fico com 2, ela também fica com 2, mas somado com os dela, fica um pouquinho maior, né? Aí tem os estudos. Este caso, estrutura e mobilidade urbana, ficou com o Eduardo César, que é lá do SEBRAP. Então, esses são os contratados que trabalham a questão urbana, né? Toda uma ideia de trabalho da gestão do urbano. Para frente. O módulo, que é coordenado pela Simone, que são serviços sociais básicos 1, né? Que ficou na parte mais de educação, né? E acessibilidade. Passando mais outro. O Roberto Nascimento, que fica com os serviços sociais básicos 2, que, fundamentalmente, é a questão de segurança e saúde. Então, esses são os temas que são colocados, né? O próximo, bom, ainda tem um da Ana Flávia, que ficou a parte de cultura, nos serviços sociais 2, um texto próprio dela, e outro do Paulo César Miguez. A questão do meio ambiente, com Alisson Barbieri, com esses estudos, trata, evidente, das questões mais de mudança climática e atividade econômica sustentável. Adriana Fontes, que está aqui ao final da mesa, que trabalha com empreendedorismo e serviços financeiros, com esses 3 estudos. E, por último, o módulo sobre os impactos socioambientais, com o professor Emílio Lauroveri, que trata da questão da cadeia produtiva. É interessante notar que, até este módulo, né, todos os outros módulos, havia uma heterogeneidade grande dos pesquisadores. Quer dizer, se fez a opção em buscar pesquisadores da área e tratar como se fosse uma intersetorial, né, onde todos poderiam contribuir. Mas, nesse caso aqui, vocês podem observar, todos os pesquisadores são da COP. Então, aqui nós fizemos a opção por algo mais hierárquico, né, como a gente poderia dizer, vertical, e aí essa parte ficou sob a responsabilidade praticamente da COP, né, comandada pelo professor Emílio. Bom, então, essa é uma apresentação bem sucinta e rápida do que vem a ser o projeto. E agora eu passaria para os colegas aqui, nós vamos começar na ordem que nós temos aqui, que faria um pouco uma exposição do trabalho que estão realizando e também da área que estão coordenando, né? Então, eu convidaria a Célia, né, Lessa, para começar. Bom, boa tarde. Eu vou tentar contar uma longa história de uma forma bem curta, porque os estudos que nós estamos fazendo têm a característica de serem estudos longos. O meu estudo ficou com 44 páginas em espaço 1, então vou tentar fazer isso em 20 minutos. Vou pular a parte histórica, de definição, e vou começar pelo início, que é o título, né? O título do meu trabalho tem um título oficial e o título informal que eu vou apresentar aqui hoje, que é Políticas Sociais sob a perspectiva do Estado do Bem-Estar Social, desafios e oportunidades para o catching-up social brasileiro. Bom, o que eu tentei fazer nesse trabalho foi tentar enquadrar as políticas sociais brasileiras dentro da perspectiva de uma discussão relacionada ao Estado do Bem-Estar Social. E olhar o Estado do Bem-Estar Social, por sua vez, dentro de uma perspectiva de desenvolvimento. Então, na verdade, o meu objetivo era tentar olhar o Estado do Bem-Estar Social como componente de uma estratégia desenvolvimentista. Então, a ideia é olhar as políticas sociais a partir dessa perspectiva mais abrangente. O que eu estou chamando de Estado do Bem-Estar Social? Eu também não fui criativa aqui, eu segui a literatura,
O Estado do Bem-Estar Social é um conjunto de políticas e instituições que, assegurando direitos sociais universais, contribuem para a equidade e para a expansão dos recursos necessários à sua própria sustentação. Então, foi essa definição que eu trabalhei, a ideia de que o Estado do Bem-Estar Social é um conjunto de instituições que assumem a responsabilidade pública pelo bem-estar social, com uma preocupação relacionada à equidade, mas também tem algum tipo de responsabilidade sobre a sua própria sustentabilidade financeira. Foi essa questão que eu me coloquei. Então, o problema que eu estou tentando resolver com o estudo é um pouco diferente do problema que normalmente é colocado na análise de políticas sociais. Na análise de políticas sociais, normalmente você trabalha com a ideia de um orçamento limitado, você tem uma combinação de políticas sociais que você considera a melhor combinação para atingir seus objetivos, dado um orçamento limitado. No meu exercício, né, especulativo, nesse trabalho, eu fiz uma coisa um pouco inversa, né? Eu primeiro estabeleci quais são os meus objetivos, os objetivos sociais, de redução da desigualdade e da pobreza. E aí eu pensei a questão de como conceber uma tecnologia social, né, como conceber tecnologicamente um Estado de bem-estar social que fosse capaz de atingir esses objetivos, a questão de feasibility, né, de viabilidade quase que física disso, e, ao mesmo tempo, contribuir financeiramente para o atingimento de seus próprios objetivos. Bom, qual foi a solução que eu encontrei estudando, né, os modelos existentes do Estado de bem-estar social? Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas a ideia que ficou para mim em relação ao Brasil é que o que nós temos que caminhar é em direção a um catching-up social. E para a gente fazer esse catching-up social, ou seja, minimizar a desigualdade, pobreza, seria interessante que a gente olhasse, como a gente faz quando discute catching-up econômico, olhar para os modelos mais bem-sucedidos em termos de redução de desigualdade e pobreza e também de sustentabilidade financeira do próprio Estado do bem-estar social. Felizmente, esses modelos existem. A gente não vai ter que inventar a pólvora, né? Então, basicamente, eu fiz nesse trabalho uma definição do Estado do bem-estar social, conto a história dele, vou passar tudo isso rapidamente, quer dizer, nem vou fazer referência a isso. Me detive um pouco na discussão, na tentativa de olhar a tipologia de Estado de bem-estar social que existe no mundo, também já há trabalho sobre isso, trabalho já bastante disseminado, basicamente o trabalho do Gosta Sping Andersen, com a literatura de regimes de bem-estar social. Você pode botar, por favor, o quadro 2? Essa literatura que o Sping Andersen sugere, ela propõe uma classificação dos estados de bem-estar social no mundo em torno de 3 clusters. Quer dizer, ele encontra esses clusters usando 3 eixos para você tipificar o primeiro eixo. Tipificar os estados de bem-estar social em termos do grau em que eles desmercantilizam o acesso ao bem-estar individual, o grau em que eles corrigem a estratificação social que existe no mercado e o tipo de mix que existe na provisão de políticas sociais entre o setor público e o setor privado. Então, ele identificou 3 regimes. Vocês estão vendo as colunas: o liberal, o conservador, o social-democrata, com aquelas características. O liberal é o que desmercantiliza menos, o social-democrata mais, a estratificação social do regime liberal ela é dual, incluídos a da social-democracia é a tentativa de universalizar os serviços de modo a diminuir as desigualdades sociais. E, em relação ao mix público-privado, o regime liberal se caracteriza por uma forte participação no mercado, na provisão do bem-estar, enquanto que o social-democrata é mais apoiado na provisão pública. Bom, eu estudei, então, esses regimes e também olhei como os regimes reagiram à crise, né, quer dizer, encerramento lá dos 30 anos dourados, né, de consolidação do Estado de bem-estar social, de crescimento econômico, as diferentes formas como esses países e seus regimes de bem-estar reagiram à crise, não só a crise econômica, como também aos novos riscos sociais contemporâneos, então riscos que têm a ver com transformações demográficas, que a Simone vai falar bastante sobre isso. E olhei um pouco as soluções que esses regimes encontraram, sempre de olho naquele regime que entregou que fez o melhor dever de casa do ponto de vista dos meus objetivos sociais. Bom, você pode botar, por favor, o próximo quadro. Aqui a gente pode ver já um pouco a resposta a essa pergunta. A gente olhar, por exemplo, o regime social-democrata, ele combina bons resultados sociais com bons resultados econômicos, uma alta taxa de participação no mercado de trabalho, com um baixo nível de desigualdade da renda disponível, com uma alta renda real de 10% mais pobres. No outro extremo, você tem o regime liberal, com uma alta taxa de emprego, mas com um alto nível de desigualdade na renda disponível e uma renda real dos mais pobres moderada, né? Sempre uma questão relativa.
Bom, olhando as soluções que esses regimes produziram para enfrentar as novas questões, a crise econômica e os novos riscos sociais, eu observei que houve, por favor, a tabela 1, uma ênfase muito grande nos serviços sociais, nos regimes, portanto, que reduziram mais a desigualdade, reduziram mais a pobreza. ênfase no gasto de serviços sociais, isso aí. Houve uma ênfase muito grande em relação a políticas de mercado de trabalho nas chamadas políticas de ativação, ou políticas ativas, em combinação com transferências de renda, e uma ênfase em alguns deles no emprego público. Isso é o caso, por exemplo, da Suécia, é menos o caso da Dinamarca. Bom, então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Brasil, um corte assim, espacial meio bruto, né? Bom, fui examinar a história do Estado do Bem-Estar Social brasileiro e, na verdade, eu estava tentando ver se eu conseguia, em primeiro lugar, identificar se existia no Brasil um Estado do Bem-Estar Social, porque eu já tinha ouvido vários especialistas na área social dizerem que não existe um Estado do Bem-Estar Social no Brasil. A minha conclusão é que a gente pode dizer que sim, usando os indicadores clássicos, por exemplo, colocados pelo Pearson, né? Por exemplo, o percentual dos gastos sociais totais em relação ao PIB, no Brasil, calcula-se em torno de 23% no ano de 2008, houve uma evolução da década de 70 até 2008, uma evolução positiva. O gasto social total, como percentual do gasto público, também cresceu, já quase alcança 40% do gasto público total. A participação, a população da PEA com cobertura previdenciária já atinge quase 60%, também vem crescendo desde os anos 70. Um indicador pouco usado, mas muito usado na literatura internacional, que é o indicador de franquia eleitoral, porque há uma ideia de que o Estado do Bem-Estar Social cresce junto com a extensão dos direitos políticos. No Brasil também apresentou uma evolução extremamente favorável, dos anos 70, de 31% de franquia eleitoral, a gente passa ao ano de 2008 com quase 70% de franquia eleitoral. E um outro indicador de existência do Estado do Bem-Estar Social, que eu considerei nesse estudo, foi o grau de constitucionalização dos direitos sociais. E a gente observa que essa constitucionalização é cada vez mais intensa, culminando com a famosa Constituição de 88, Constituição Cidadã, em que vários direitos sociais estão sacramentados ali no texto constitucional. Então, a pergunta sobre se existe ficou menos interessante, eu fui olhar mais a pergunta sobre a efetividade e a pergunta sobre o regime. Bom, em relação à efetividade, há vários problemas que a gente conhece, né? Por favor, tem a tabela da desigualdade e pobreza. Pode botar, por favor? Não, pode passar? Pode passar? Pode passar? Passa, por favor. Aí. Olhar só rapidamente, né, 25% de pobreza em 2008, o Gini de 0,55, que são ainda indicadores ruins, né? O desemprego elevado, taxa de informalidade elevada. Então, tem algumas fragilidades importantes aí na nossa estrutura social. Baixo dinamismo do mercado de trabalho, etc. Se a gente olhar os indicadores que corresponderiam à oferta de serviços sociais, o próximo, por favor, a gente vai olhar que, por exemplo, do ponto de vista de indicadores de saúde e educação, a gente também tem uma série de fragilidades ainda, a média de escolaridade brasileira é extremamente baixa, evoluiu lentamente entre 95 e 2007, o analfabetismo está caindo muito lentamente e a mortalidade infantil, sobretudo a partir do ano de 2001, também não apresentou resultados muito bons. Está caindo, mas caiu lentamente. Próximo, por favor. Aqui a gente tem uma ideia da qualidade, né, do nosso sistema educacional, usando os resultados do Brasil no PISA, né, que é um exame padronizado internacional, que enfim, aplicado a países da OECD, alguns países parceiros. O Brasil faz parte desse grupo de países parceiros, e a posição brasileira é sempre dos últimos lugares nesses exames. Bom, então, isso são as fragilidades, os problemas que persistem, né? Se a gente olhar... Aí você pode voltar, por favor, para o gráfico de gasto social? Mais um, aí. Se a gente olhar a evolução do gasto, o verdinho lá é previdência, basicamente, previdência e assistência. Saúde evolui um pouco, aí tem a ver com a questão da Constituição, mas, assim, de modo geral, os serviços ficaram estagnados em termos de percentual do PIB. Bom, qual é o regime? Qual foi o regime que eu encontrei, olhando um pouco as características das políticas sociais brasileiras e o grau de efetividade? Do ponto de vista do mix público-privado, o regime brasileiro parece com a social-democracia, porque a provisão pública, sobretudo nos serviços sociais, ela é importante. Do ponto de vista da estratificação social, a gente parece mais com o regime conservador, dado o peso da previdência dentro do gasto, sobretudo gasto em transferências.
E do ponto de vista da desmercantilização, como os nossos serviços são públicos, mas há uma segmentação que a gente conhece, na verdade só os pobres acabam usando serviços públicos de saúde e educação, principalmente os pobres, e os mais ricos usam serviços privados, você acaba tendo um grau de desmercantilização que não corresponde ao grau de provisão pública. Então, o nosso regime seria um regime meio misto. A gente tem características de social-democracia, características do regime conservador e características do regime liberal. Além disso, a gente tem um problema de insegurança jurídica nas transferências. A gente sabe que algumas transferências são direitos constitucionais, mas, por exemplo, o Bolsa Família não é um direito, né? E isso traz uma série de problemas. Por exemplo, atar a disponibilidade, enfim, o acesso das pessoas a essas transferências ao tamanho do orçamento. Bom, então, em vista de todas essas questões, o estudo é muito grande, vou ter que pular uma série de passos que daria uma sequência mais lógica à minha fala. O estudo ele conclui com algumas orientações gerais e algumas orientações específicas para as políticas sociais brasileiras. Do ponto de vista das orientações gerais, um pressuposto que a gente considera importante é que a desigualdade é a principal patologia brasileira, né? Quer dizer, dado esse pressuposto, a gente teria que olhar realmente os países e as experiências que foram mais bem-sucedidas na redução da desigualdade, com a ideia de que o Brasil poderia se beneficiar das vantagens do latecomer, né, que está olhando o que os outros fizeram, pode já tentar copiar dentro da medida do possível, adaptando as circunstâncias, mas aquilo que que se mostrou mais efetivo. E sempre com a ideia de que você tem que conceber o Estado de Bem-Estar Social dentro de um projeto de desenvolvimento que trata-se de um país que caminha na direção do desenvolvimento, né? E a ideia é que com a combinação de Estado de Bem-Estar Social com o desenvolvimento, a ideia de que o desenvolvimento viabiliza os gastos para o Estado de Bem-Estar Social, ao mesmo tempo o Estado de Bem-Estar Social pode ajudar a ampliar os recursos que são necessários para a sua própria sustentação. Isso é uma coisa que também daria para imitar de algumas experiências bem-sucedidas. E o interessante aqui seria se a gente conseguisse colocar o próprio Estado de Bem-Estar Social como núcleo de um projeto de desenvolvimento, né, em que você estaria apostando na provisão de serviços sociais públicos e uma série de outras questões que eu vou mencionar agora nas orientações específicas. Quanto tempo eu tenho, Duval? 5, perfeito. Então, do ponto de vista das orientações específicas, eu tive que convergir, né, toda a minha reflexão de 40 e tantas páginas para 4 proposições centrais. A ideia geral é um Estado de Bem-Estar Social com orientação universalizante, integrando efetividade social, ou seja, a ideia de redução de desigualdade e pobreza, com viabilidade financeira. Como? Bom, olhando as experiências bem-sucedidas, a gente vê que existem algumas áreas em que é possível mexer para que esse casamento seja um casamento mais feliz. Então, a primeira área é a área do emprego, mercado de trabalho. Quer dizer, olhando as experiências bem-sucedidas, você tem, de um lado, seria desejável uma ênfase maior em políticas ativas de mercado de trabalho, mas aqui também no mundo existem várias experiências de políticas ativas de mercado de trabalho, tem umas que são de mentirinha, outras que são de verdade, né? As de mentirinha, por exemplo, a estratégia do work first, né? Quer dizer, o cara tem que arranjar um emprego, senão ele não ganha um benefício, até políticas muito mais interessantes, como as políticas nórdicas, em que a qualificação, a colocação, a qualificação é dada com cursos de longo prazo, de longa duração, e que você realmente consegue mudar a trajetória profissional daquele desempregado. Então, isso faz uma diferença enorme em termos da efetividade da política. É importante que essas políticas sejam também combinadas com transferências de renda, ou seja, se você está pensando em seguro-desemprego, que o tamanho do seguro-desemprego seja suficiente para manter, seja um substituto de renda que seja efetivo, senão todo o trabalho que você está fazendo através da política de qualificação você está perdendo por dar um benefício baixo, fazer o beneficiário procurar outras ocupações. Em relação ao emprego, a ideia do emprego público, né? Quer dizer, olhando, aí tem um gráfico, por favor, de emprego, você pode achar para mim um gráfico de colunas, coloridinho, esse. Se a gente olhar um pouco o tamanho do emprego público, né, brasileiro em comparação com outros países do OECD, não sei porque os Estados Unidos não está aí, mas é maior que o Brasil, é 16%. O Brasil está em torno de 12%, só 8 países têm menos participação do setor público no emprego do que o Brasil. Então, mesmo que a gente quisesse imitar um modelo liberal, a gente teria pelo menos uma brecha aí de 4% de expansão do emprego, que poderia ser muito bem explorada. Aonde? Bom, aqui também a resposta é fácil, serviços sociais. Quer dizer, você tem uma demanda reprimida por provisão de serviços sociais que pode perfeitamente ser suprida pelo próprio emprego público nesses setores. É daí que eu estou um pouco querendo tirar a ideia de um núcleo, né,
dinâmico, desenvolvimento baseado numa economia de serviços sociais. Essa ideia está um pouco ainda exploratória, não está muito explorada no estudo, mas é uma coisa para trabalhar mais adiante. Dentro de serviços sociais, a ênfase brasileira é bem tradicional, é saúde, educação e tal. A gente está perdendo prioridades em áreas importantes, como, por exemplo, creche e educação infantil, que são super importantes por vários motivos. Simone vai falar disso, imagino, né? Mais do que eu, ou não? Bom, acho que não. Mas uma das consequências agradáveis, né, da expansão de educação infantil e creche, no caso brasileiro, é que também olhando as experiências de diferentes países da OECD, olhando aquela discussão dos regimes, os países que conseguiram reduzir mais fortemente as desigualdades econômicas foram os países que investiram mais em educação infantil e em creche. E a razão, inclusive, tem um trabalho do Spink Andersen que ele abre o trabalho com uma frase que é altamente surpreendente. Ele diz: 4 décadas de expansão da educação na Europa não foram capazes de reduzir significativamente a desigualdade. Mas se você pegar as experiências isoladas, por exemplo, dos países nórdicos, que investiram precocemente em creche e educação infantil, você vai observar que o investimento em educação deles foi capaz de reduzir a desigualdade porque eles tentaram cortar, né, a transmissão intergeracional de desigualdade. Quer dizer, as famílias os pais são de diferentes backgrounds sociais, mas os filhos vão estar junto na mesma creche, com os mesmos estímulos cognitivos, e aquela geração já vai ter um nível de desigualdade salarial, etc., menor. Então, isso é uma coisa que é importante a gente olhar, e eu acho que a gente está aproveitando pouco, embora o discurso seja bem esse, né? Temos que olhar para a questão da creche e educação infantil. Mais 2 últimas coisas, e acabo. Em relação às transferências de renda. Aqui é sempre interessante a gente observar que tem um problema no mercado de trabalho, então as transferências, elas, no máximo, podem aliviar situações do mercado de trabalho. Mas seria muito interessante que a gente tirasse o máximo das transferências, né, o máximo de efetividade social das transferências. Então, atrelar políticas de transferência com políticas de mercado de trabalho é um caminho interessante a ser trilhado. Outro caminho, atrelar a oferta o engajamento de pessoas em programas de transferência ao acesso a uma série de serviços que já, enfim, alguns estão sendo já encaminhados, serviços de qualificação, serviços de acesso a serviços sociais também. Esses serviços sociais têm que ser serviços de qualidade, senão não adianta nada. Eu insisto na ideia do acesso e da opção mais do que na ideia da condicionalidade, porque condicionalidade, se o serviço não existe, você não vai obrigar, né, o beneficiário a cumprir. Então, é para ter de verdade, e a ideia de que as pessoas não vão porque não tem. Então, se tiver e for bom, e ela tiver informação, e o programa de renda poder conduzi-la até o acesso ao serviço social, melhor do que você fazer uma política repressiva, ou enfim. Finalmente, o 4º ponto seria uma discussão sobre redistribuição de riqueza, né, que, assim, infelizmente, está fora do debate público brasileiro, mas eu acho que deveria retornar. Já teve, né, numa época muito fortemente presente, depois desapareceu, não se fala mais disso. Felizmente, né, para aqueles que, enfim, gostam dessa causa, vários economistas descobriram que a redistribuição de riqueza é uma política eficiente economicamente também. Então, isso também está colocando à disposição das pessoas. Redistribuição de riqueza coloca à disposição de pessoas que não têm acesso à riqueza a possibilidade delas desenvolverem projetos produtivos, delas, enfim, colocarem seus talentos para fora, e isso tem resultados econômicos que beneficiam a todos nós, não apenas essas pessoas. Era só isso. Obrigada. Passaria agora a palavra à Adriana. Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar aqui dos estudos do meu módulo, né, como o Duval disse. O meu módulo está naqueles estudos setoriais, né, o módulo de empreendedorismo e serviços produtivos, e são 3 estudos, tá? O primeiro estudo é sobre crédito para micro e pequena empresa, que é feito pela Valéria Pero, da UFRJ, e o Manuel Tedim, do IETS. O estudo de empreendedorismo rural, que é feito pelo Arilson Favareto, da Federal do ABC, e o meu, que é sobre empreendedorismo urbano. Bom,
Não está funcionando. Não? Quer que ele passe? Mais ou menos. Talvez. Bom, foi demais. Tá certo. Bom, não daria para eu apresentar detalhadamente cada estudo do módulo, né? Inclusive, eles estão em elaboração, a versão final deve chegar agora essa semana. Mas eu queria um pouco falar sobre o que eles têm em comum, tá? Mais do que falar sobre o resultado de cada um, que eu vou falar um pouco. Mas eu estou trabalhando um pouco no que eles têm de comum, que é essa relação entre as tendências em curso do empreendedorismo e como as instituições se adaptam a essas tendências, né? Ninguém mais questiona a importância das instituições no desenvolvimento, mas a questão é como elas se adequam, né, às mudanças que estão acontecendo. No caso desse módulo, então, a gente tem um exemplo, no caso do empreendedorismo rural, um exemplo em que as instituições elas estão defasadas, né? O artigo frisa que há um novo padrão de desenvolvimento rural, focado na biodiversidade, no turismo, outras atividades que não puramente agrícolas, né? E as instituições ainda estão voltadas para um modelo de desenvolvimento anterior. Então, há necessidade de se adequar a esse novo padrão de desenvolvimento. No caso do crédito, teve uma expansão muito grande do crédito nos últimos anos, e no caso do crédito produtivo, mais especificamente o microcrédito, os avanços, segundo os autores, devem se dar através de mudanças também na lei, mudanças institucionais, né, que eu vou falar um pouquinho sobre elas. E, por fim, no caso do empreendedorismo urbano, a gente pode destacar a lei do empreendedor individual, que é uma lei que ela um pouco está inovando, né? Desde meados dos anos 90, você tem muitas inovações na legislação voltada para a micro e pequena empresa, e a lei do empreendedor individual é uma inovação importante, né? E aí a gente tem algumas questões que discutir ainda no que diz respeito à comunicação e à integração com outros serviços. Bom, então, todos os artigos eles concordam também que a questão do diagnóstico é fundamental, né? E quanto maior o diagnóstico você tem desse segmento, que é de difícil análise, maior a probabilidade de adaptação das instituições. Então, a ideia é identificar que mudanças seriam necessárias para promover o desenvolvimento dos empreendedores. Próximo. Não sei. Pode passar, por favor? Não está funcionando. Crise. Desconta aí do meu tempo. Se quer? É de propósito. Ele é bonzinho, bonzinho. Não tem trauma. Está resolvido já, né, do Exatamente, não é nada, né? Acho que a Margarete vai ficar pilotando. Bom, então há diversas formas de se definir empreendedorismo, seja pela capacidade de inovações, indicadores de abertura de empresa. Enfim, o fato é que o Brasil é tido como um país empreendedor, né? É o 14º país mais empreendedor no ranking de 54 países do GEM de 2009. No caso da lista dos países com desenvolvimento similar, é o 6º, de 22. Só que esse empreendedorismo está muito relacionado ao micro e pequeno empreendedor, né? São cerca de 20 milhões de trabalhadores por conta própria ou microempresários, segundo a PNAD de 2008. Tá? E o que representa que uma a cada 4 pessoas são donas do seu próprio negócio. Tá? E mesmo com a geração de mais de 7 milhões de postos de trabalho formais, que aconteceu entre 2003 e 2008,
esse número continua crescendo, bem menos, mas continua. Tá? Bom, são organizações das mais variadas, que viabilizam a sobrevivência de grande parte da população, principalmente nas classes mais pobres. E aí tem um gráfico, pode passar? Então, esse gráfico mostra a distribuição dos chefes de família, tá, por camada social. E a gente vê o azul claro é o trabalhador por conta própria. Tá? A gente vê que as barrinhas nos indigentes e pobres são maiores. Quer dizer, a maior parte dos chefes dessas famílias são trabalhadores por conta própria. Pode passar? Então, os investimentos sociais nesse grupo eles se justificam justamente pelo potencial que há na redução da pobreza e desigualdade, né, visto que alcançam milhões de pessoas na base da pirâmide, e pelo potencial criativo e inovador que essas economias têm, né, que podem ser aproveitados. Bom, apesar disso, a gente sabe que é um grupo muito heterogêneo, composto por atividades muito diversas, mas o grosso é de atividade de baixa produtividade, baixos rendimentos, relações de trabalho informais, enfim, formalidade em várias dimensões, no trabalho, nos negócios, na produção de bens e serviços. Bom, não, um pouco antes, por favor. Bom, o perfil do microempreendedor típico é homem, chefe de família, que não completou o fundamental, com mais de 50 anos, e no quintil mais pobre da população, mas tem uma tendência aí de aumento da participação das mulheres, por exemplo, de maior escolarização e envelhecimento. Tá? Então, o aumento da produtividade desse grupo não é nada trivial, né, obviamente, e ele requer uma série de fatores. Pode passar. Não, é antes. Bom, a maioria das políticas voltadas para esse grupo, ela identifica que a ausência de capital é o principal entrave ao desenvolvimento. E, de fato, se a gente compara o percentual de empreendedores que têm crédito com o que consideram o fator mais importante, há uma diferença muito grande, 55% consideram um fator importante e apenas 6% têm crédito, identificando uma demanda reprimida por crédito, né, maior do que por outros serviços, como apoio à comercialização, formação profissional, capacitação. Bom, é verdade que o mercado de crédito se expandiu significativamente recentemente, né? Chegou a mais de 45% do PIB em 2009, mas a expansão do crédito ela se deu mais nos segmentos ao consumidor e consignado. Tá? A quantidade de contratos de crédito que o estudo aponta entre 2004 e 2009 cresceu 340%. Mas o setor de microfinanças também cresceu, né? Tanto em número de instituições quanto em número de clientes ativos. Só no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, são mais de 300 instituições cadastradas. Né? Então, você tem um crescimento que, entretanto, ele não chega a um percentual muito alto do público, chamado do público potencial. Né? Se a gente pega o DMIX, que é uma base de dados que reúne instituições de microcrédito de todo o mundo, você tem lá 809 mil tomadores de empréstimo, né, nas 29 instituições cadastradas. Né, é um número de instituições pequeno, perto do mercado, mas inclui o Crédito Amigo, que é a maior instituição brasileira e a segunda maior da América Latina. Né, só o Crédito Amigo, do Banco do Nordeste, tem 400 mil clientes. No PNMPO, tem 753 clientes ativos, né, em 2009, quer dizer... Esse número não chega a 5% dos micro e pequenos empreendedores. Então, ainda há um espaço para a expansão. Pode passar. E o estudo critica que os recursos para o microcrédito ainda são majoritariamente públicos, ou então dependem de ações governamentais. E o governo, por sua vez, ele tem mostrado pouca eficiência no fomento a microfinanças, tá? Ele criou muitas regras e limites que desestimulam a participação no mercado, tem implantado políticas incapazes de atrair o setor privado e ainda cria barreiras ao desenvolvimento dos agentes sem fins lucrativos.
Então, as propostas dos autores são mudanças, né, no marco regulatório, no sentido de tornar ele menos regulado, né, mais flexível, segundo a visão deles, é sobre-regulado. A implementação de um sistema de informações adequadas às exigências do setor, um desenvolvimento de um mercado secundário de recebíveis, um bom sistema de garantias, e eles ainda sugerem, por exemplo, uma medida de você liberar do depósito compulsório, limitado aos 2% da exigibilidade, né, R$1 para cada real aplicado em microcrédito. Bom, mas a gente sabe que crédito, por si só, ele não cria as oportunidades, né, ele permite que as boas oportunidades sejam aproveitadas. Então, para aumentar a produtividade e combater a pobreza, é necessário também outras ações. Por exemplo, uma legislação mais adequada, né, mais flexível, investir em educação. Também, para esse grupo, os retornos da educação são elevadíssimos, tá? E tem uma alta correlação entre empreendedorismo por necessidade, né, com a escolaridade. Quanto mais escolarizado, mais o empreendedor inicia um negócio porque quer e não por falta de opção. E, por fim, ele permite aproveitar os outros serviços, a maior escolaridade permite aproveitar outros serviços, como assistência técnica, formação profissional, que são fundamentais para o desenvolvimento desses negócios. Bom, um outro grupo de política seria a questão da articulação com os outros serviços de apoio e, por fim, um incentivo à cooperação, associativismo, que é vista na literatura internacional como uma forma deles se desenvolverem, enfim, deles não ficarem limitados, né, à sua pequena escala. Bom, aqui mostra esse gráfico a relação entre escolaridade e empreendedorismo por necessidade e opção, né, do mais escolarizado, 75% estão por opção, enquanto do menos escolarizado é 64%. Então, a importância, mais uma vez, da escolaridade. Pode passar. Mas eu vou falar um pouco mais da questão da formalização. Então, a gente sabe que no Brasil, a capacidade de empreender no Brasil ela é muito limitada pelo ambiente de negócios, né? Segundo o Doing Business de 2010, o Brasil... 2009, né? 2010, será? Bom, o Brasil está ao 129 lugar, posição em facilidade de fazer negócio, de 183 países. Então, a gente está numa posição bem ruim. Mas, no caso das micro e pequenas empresas, a gente tem avanços relevantes, como eu falei, desde meados dos anos 90. E, nesse caso, a lei do empreendedor individual é, de fato, um marco para esse negócio menos estruturado, que é o foco, digamos, do módulo, né? Então, ela atinge um público de empresários sem sócio, com, no máximo, um empregado, com receita bruta anual de até R$36 mil. Os benefícios, ela dá acesso a uma série de benefícios a um custo em torno de R$50, R$50 a R$60 por mês, dependendo da atividade, que é extremamente baixo. Bom, os resultados... Pode passar? Os resultados da lei. Ela começou em julho de 2009 e até fevereiro ela não estava disponível em todos os estados. Mas, desde que o sistema ficou disponível, foram registrados, em média, 2.000 cadastramentos, formalizações, sei lá, por dia. Né? E, se permanecer nesse ritmo, vai chegar a mais de 700 mil empreendedores até o final do ano. Então, uma meta bastante razoável. Né? E isso é distribuição por estado, mas, enfim, ainda é muito recente para a gente avaliar, né, o impacto da lei, mas ela é, de fato, um marco. Agora, é preciso avançar em 3 aspectos, que eu acho que são mais importantes. Primeiro é a questão dos incentivos ao crescimento do negócio, né, uma transição, digamos, suave, né, para o negócio que superar os R$36 mil ano. Ou que contratar mais um empregado, enfim, como é que fica essa transição da lei?
Uma outra questão é a comunicação, como é que você divulga a lei, como é que você esclarece os benefícios da formalização, né, e atrai mais microempreendedores. E a outra é justamente você aliar outros serviços, outras políticas de apoio, como forma não apenas de você trazer os empreendedores para a lei, mas também de você potencializar os efeitos na lucratividade e, principalmente, garantir que eles fiquem formais por mais tempo, né? Bom, entretanto, a gente sabe que há uma baixa cobertura dos serviços, né? Apenas 3% é o dado de 2003, né? Defasado, mas eu não creio que isso aumentou muito. Apenas 3% tem assistência técnica, jurídica ou financeira. A formação profissional, embora o Ministério do Trabalho já tenha colocado como ênfase o micro e pequeno empreendedor, ela também chega a apenas 24%, e a gente não sabe, de fato, qual é o impacto disso. E também o acesso à tecnologia de informação é extremamente baixo. Então, são programas restritos, pouco adequados à diversidade de organizações e não promovem uma real mudança, né, do ambiente de negócios. Então, a questão não parece ser falta de recursos, né? O SEBRAE, que é a principal instituição de apoio, tem um orçamento muito alto, mas não atinge, né? A cobertura é muito baixa e provavelmente porque não está adequado à necessidade, né, da demanda. Pode passar? Bom, no caso do empreendedorismo rural, então, tem duas características marcantes que mudam o panorama das regiões rurais. Uma é que o êxodo generalizado dá lugar a regiões que continuam a expulsar a população, mas outras que também atraem população, inclusive com maior escolaridade. E a questão da redução da desigualdade, impulsionada por políticas de transferência de renda. Então, esse novo perfil populacional, né, e a nova geração de renda, ela muda o patamar pelo qual você pode pensar o apoio ao empreendedorismo. Então, a agropecuária ela entra em declínio, né, e surgem outras formas de geração de renda, setores de transformação e, principalmente, comércio e serviço. Então, a maior parte da renda das famílias não vem mais da atividade agrícola, mas das transferências de renda. O novo padrão de desenvolvimento em ascensão, então, ele é baseado em novas vantagens comparativas, que por exemplo, com a conservação ambiental, a valorização da biodiversidade, a exploração do turismo, enfim, novas fontes de energia renovável também. Entretanto, apesar desses fatores favoráveis, o ambiente institucional ele ainda está voltado ao antigo padrão de desenvolvimento, seja pelo caráter recente dessas dinâmicas, seja pelo path dependence que marca as instituições. Então, segundo o autor, os investimentos públicos eles ainda não mobilizam recursos necessários à diversificação da economia rural, né? E, por exemplo, ele dá como exemplo o programa Territórios da Cidadania, que não tem a participação do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Turismo e da Indústria. Então, as regiões rurais ainda estão facultadas em investimentos em políticas sociais apenas. Bom, e como a mudança necessária, ele sugere três linhas de ação. Uma é você identificar esses perfis regionais, né, para orientar a alocação de investimentos. A outra é você identificar as estruturas disponíveis que podem ser mobilizadas para uma estratégia de desenvolvimento nesses novos termos. E, por fim, um fundo para inovação voltado a favorecer esse desenvolvimento, enfim, menos intensivo em recursos naturais e mais compatível com conservação ambiental e coesão social. Obrigada. Agora eu passaria a palavra a Simone.
Ele me escastar. Bom, gente, eu vou falar. Boa tarde a todos, antes de mais nada. Eu vou falar não exatamente sobre os trabalhos que eu coordeno, mas vou falar mais especificamente sobre o trabalho que eu realizei para esse estudo, que é o de dinâmica demográfica e políticas setoriais, que é um trabalho não setorial, um trabalho transversal e que serve como referência, como pano de fundo para vários dos trabalhos, inclusive alguns dos trabalhos que eu coordeno, que são os trabalhos de educação, os trabalhos de proteção social e de inclusão digital. Então, que eu tomei a liberdade de escolher esse o tema para falar aqui. Bom, só antes de mais nada, o trabalho é coordenado pela Ana Flávia. E aí eu vou apontar aqui 5 fatos básicos que eu estou priorizando aqui para chamar a atenção como elementos da dinâmica demográfica que devem estar presentes na concepção das políticas sociais hoje no Brasil. Então, a queda da fecundidade, o aumento da longevidade, a inércia demográfica e o processo de transição da estrutura etária, as incertezas quanto a esse processo e as mudanças dos arranjos domiciliares. Chamando a atenção que eu não vou falar sobre as questões territoriais, que já estão bastante bem cobertas no estudo como um todo, e aqui eu estou optando por esses pontos aqui. Vou passar bem rapidamente sobre os primeiros pontos, sobre os quais já tem muita literatura desenvolvida, a gente já está, até que o público, em geral, conhece menos do que a gente gostaria essas evidências, mas, no meio leigo, a gente toda hora se assusta com o grau de desconhecimento da sociedade a respeito desses processos. Ainda na sessão anterior estava se falando exatamente a respeito desse aspecto, mas, dentro de um público informado como esse aqui, eu acho que é desnecessário enfatizar muito essas questões. Os pontos básicos, do ponto de vista desse primeiro fato, da queda da fecundidade, é chamar a atenção que a fecundidade vem caindo muito aceleradamente, caiu recentemente muito mais rápido do que a gente previa. O Zé Alberto vai falar, estou supondo, amanhã, na sessão de meio-dia, na mesa redonda de meio-dia, eu estou imaginando que ele vai falar bastante sobre isso. O ponto aqui a chamar a atenção é simplesmente que, se em 2000 a fecundidade estava em 2,4, 2,39, segundo o censo demográfico de 2000, e se esperava, o IBGE projetou para 2010 uma fecundidade chegando no nível de reposição populacional, que é aquele nível que garante que a população simplesmente não cresça, um crescimento igual a zero. Em 2008, a gente já observou um nível de fecundidade de 1,85, o que equivale a crescimento negativo, crescimento populacional negativo, que foi surpreendente e que obrigou os formuladores de projeções populacionais a revisar as projeções e antecipar o momento em que a gente teria a transformação de crescimento positivo em crescimento negativo, que é o que eu vou mostrar logo adiante. O segundo fato básico, o aumento da longevidade. Aqui eu estou escolhendo mostrar o segundo indicador, que é a estimativa da fração do tempo vivido acima de 60 anos pelas mulheres brasileiras. Aqui eu estou escolhendo mulheres ao invés de homens, porque as mulheres vivem mais do que os homens, mas simplesmente para mostrar que o aumento da esperança de vida, a queda da mortalidade, o aumento da esperança de vida, não apenas faz com que as pessoas vivam mais, mas faz com que a fração de tempo vivido acima de uma determinada idade fique maior. Então, se a gente pensa nas políticas sociais que consideram idosos, se a gente continua considerando como idosos as pessoas acima de 60 ou de 65 anos, é relevante a gente pensar nessa informação de que, entre 1950 e 2050, a gente tem dobrada essa parcela do tempo vivido como idosos, o que, no mínimo, nos sugere que esse conceito de idosos rapidamente terá que ser reformulado, para todas as finalidades.
Bom, o terceiro fato básico, a ideia da inércia demográfica, que é exatamente o que a figura sugere, né, é a ideia de que o cavalo para e a população continua, ou seja, os fatores que fazem com que a população pare de crescer estão colocados e, no entanto, a população continua crescendo, né? Essa é uma propriedade populacional que faz com que a gente precise de um tempo de, para, né, usar uma palavra que eu particularmente gosto muito, um tempo de metabolização dessas mudanças, né, para que toda a população passe a ser determinada por essas tendências novas de fecundidade e mortalidade. Então, o resultado disso, por exemplo, mais evidente, isso aqui é um gráfico que eu gentilmente extraí, sem o IBGE ter cedido, mas eu extraí da página do IBGE, que a projeção, a nova projeção do IBGE, a revisão de 2008, em que já incorporando a fecundidade de 1,8 na PNAD de 2008, em que, nessa projeção, a gente tem a fecundidade chegando no nível de reposição populacional em 2008, e em 2040, aí não está dando para ver direito, e apenas em 2040 é que a taxa de crescimento populacional chega a zero, né? Começando a decrescer a partir daí, né, se tornando negativa a partir daí. Ou seja, se em 2008 as mulheres já têm, em média, um número de filhos menos do que suficiente para que a população se reponha, né, a gente já cruzou a linha da reposição, já na década de 2000, nós ainda temos aí um crescimento populacional, em termos de ordem de grandeza, a gente ainda tem aí alguns milhões, que nós vamos até 220 milhões de pessoas até 2020, segundo essa projeção. Então, quer dizer, nós temos ainda um tempo de crescimento populacional, né, até que esse processo todo esteja, como eu disse, metabolizado, mas a questão não é apenas quantitativa, não é apenas de números absolutos. Tem uma questão também que é o próprio processo de transição da estrutura etária. E é importante aí a palavra processo, porque não se trata, né, a característica da inércia demográfica que nos aponta para isso, não se trata de uma mudança instantânea, mas se trata de um processo em que essas mudanças estão se dando. Então, também do site do IBGE, da nova projeção, a gente vê, aqui começa em 1980, eu estou pegando as pirâmides de 1980 até 2050, mas simplesmente para mostrar que, com a queda da fecundidade, a fecundidade já tendo atingido o seu nível perto do nível mínimo, né? O IBGE ainda projeta que ela ainda vai cair até 1,5. E a mortalidade, a gente ainda tendo alguns ganhos de mortalidade, mas nada muito surpreendente, ainda assim a gente vai ter uma radical transformação na nossa estrutura etária ao longo ainda dos próximos 50 anos ou mais, quer dizer, depois do tempo, depois do momento em que a fecundidade parar de cair e os ganhos da mortalidade deixarem de ser tão significativos, depois disso a gente ainda precisa de pelo menos uns 100 anos para que a gente possa ter, de fato, uma estrutura etária verdadeiramente estabilizada, né? Obviamente que isso tem implicações importantíssimas do ponto de vista da concepção das políticas sociais, né? Essa ideia de que o envelhecimento populacional é um longo processo, não é uma mudança instantânea, né? É importante ter essa ideia clara e que tem implicações distintas para as distintas áreas que a gente estiver interessado em pensar. Então, por exemplo, se a gente está pensando na área educacional, né, que a gente está sempre lembrando esse aspecto, né, que a queda da fecundidade ela cria um cenário para descompressão, né, da demanda por educação para as crianças, pelo menos do ponto de vista quantitativo, né, e a possibilidade de atender com mais qualidade as crianças que estão entrando no sistema educacional, é importante a gente ter em consideração que tem grandes diferenças, quer dizer, que nós vamos ter grandes diferenças a cada ano acontecendo, né? Cada ano que passa, a gente tem um cenário diferente de demandas em termos de números de vagas a serem criadas em cada nível de ensino, e, obviamente, isso serve para todas as áreas da política, né? Se a gente está preocupado com a Previdência, né? A gente está seriamente preocupado com a questão previdenciária, também esse processo como um todo ele tem
cada ano cria um cenário diferente e com implicações distintas, que vão se aprofundando, né? Em alguns casos, as implicações vão se aprofundando, em outros casos, as implicações vão... as oportunidades, como no caso educacional, também vão passando. Aqui tem um ponto, esse fato 4, a questão das incertezas, né? Um outro fato das mudanças demográficas, que também é importante de ser mencionado, que é a questão da incerteza a respeito de todo esse processo. Quer dizer, embora essa característica, a inércia demográfica nos dê a possibilidade de prever, de antecipar os fenômenos pelos quais a população passará. Apesar disso, nós estamos numa fase do crescimento populacional em que a fecundidade é muito baixa e que, por ela ser muito baixa, meio filho de diferença, né, numa projeção, causa diferenças nos resultados que podem ser espantosos. Então, por exemplo, eu estou usando aqui como um exemplo, e o Zé Alberto eu já conferi com ele vai aprofundar essa questão, a discussão dessa questão amanhã, na mesa redonda que ele vai participar amanhã, essa questão da revisão metodológica da projeção do IBGE. O IBGE fez uma projeção populacional, como ele sempre faz, ele faz revisões periódicas, ele fez uma revisão em 2004, outra revisão em 2008, e em 4 anos a revisão foi motivada exatamente pela essa queda da fecundidade mais acelerada do que se previa, né, que ela já chegou muito mais rápido num nível abaixo da reposição, e por isso mesmo ele foi obrigado a refazer essa projeção, e aquilo que ele estava projetando um nível mínimo para 1,8, passou a projetar um nível mínimo para 1,5, quer dizer, uma diferença de 0,3 filhos, né, que parece que não é nada, mas que gerou, ao final da história, uma diferença total na revisão de 2004, a gente tinha 259 mil pessoas, quase 260 milhões de pessoas, e caiu para 215 milhões de pessoas, ou seja, uma diferença brutal em termos de números absolutos, né, são 45 milhões de pessoas, né, de diferença desse 0,3 filhos projetados, e também o ritmo, né, de queda até esse 1,5 que ele tá projetando para 2030. E, além disso, além desse número absoluto total, a questão também da composição dos grupos etários, né? Essa mudança ela não afeta o grupo mais velho, porque é uma mudança basicamente na fecundidade, né? Essa parâmetro metodológico da projeção não afetou o grupo etário mais velho, 65 anos e mais, mas afetou muito fortemente o grupo de 0 a 14, e depois, paulatinamente, vai afetando os grupos mais velhos. Então, o grupo de 15 a 64, quando a gente olha lá na frente, em 2050, ele é também bastante afetado, de tal forma que, nos dois cenários, o que a gente tem, se a gente... quer dizer, são várias as conclusões que a gente pode tirar de uma incerteza que tem limites assim tão ampliados, mas uma das coisas é, por exemplo, se a gente pensa na razão de dependência de idosos, né, o grupo 65 e mais, sobre o grupo de adultos, no cenário de 2004, ele não chega, me parece, se não me falha a memória, 28%, e na revisão de 2008 ele vai para 35%, ou seja, uma diferença de 6 pontos percentuais na razão de dependência de idosos, simplesmente porque o IBGE corrigiu a projeção de fecundidade em tão pouco quanto 3 filhos, né? E, obviamente, ninguém sabe se a fecundidade vai parar em 1,5, em 1,3, se ela volta para 2, se ela chega em 1, se ela vai para baixo de 1. O Zé Alberto gosta de fazer essas futurologias, ele certamente vai mencionar essa questão amanhã, qual que é o palpite dele para a nossa próxima... para o próximo censo, e o censo de 2010 já não adianta mais, porque já está aí, nós já sabemos quais são os parâmetros, né? Mas para a próxima década, onde é que nós vamos parar? E onde é que isso pode parar? Né? Tem no campo da demografia tem uma discussão bastante complexa sobre essa questão, até onde pode ir, né? Até quão baixa pode ser a fecundidade baixa. Mas, enfim, passando para frente, então, o quinto fato aqui que eu quero ressaltar
absolutamente essencial também para a concepção das políticas sociais, é a ideia da mudança dos arranjos domiciliares. Então, aqui eu estou chamando a atenção de 3 fatores que, obviamente, não extinguem, por si só, não definem a questão, mas, do ponto de vista dos fatores demográficos mais importantes, a menor fecundidade, a maior longevidade, a maior probabilidade de dissolução dos casamentos seriam os fatores mais importantes que explicariam a multiplicidade dos tipos de arranjos familiares. Então, hoje a gente tem uma situação em que, se no Brasil, há 30 anos atrás, a família predominante era a família nuclear com casal e filhos, hoje esse continua sendo o modelo em que você tem uma maior proporção de famílias, mas coexistindo com várias outras possibilidades, né? Então, várias outras possibilidades de arranjos familiares, e ressalta-se aqui a ideia de que as famílias estão se tornando cada vez menores, você tem várias gerações conviventes, exatamente por conta da maior longevidade, então, várias pessoas de várias gerações convivendo, às vezes por questões de conveniência nos mesmos domicílios, famílias monoparentais, exatamente pela maior probabilidade de dissolução dos casamentos ou de filhos tidos fora das uniões, e também o outro aspecto, que são os idosos vivendo sozinhos, né? Na medida em que os idosos vão vivendo cada vez mais e que você tem a sobremortalidade masculina em relação à feminina, as mulheres sobrevivem mais e mais tempo aos seus maridos, e são elas as principais entre os idosos, quem vai viver sozinho, a maior probabilidade é que você encontre uma mulher vivendo sozinha, muito mais do que um homem vivendo sozinho, depois que eles são idosos. E aí, a questão das políticas sociais é que eu quero chamar a atenção que as políticas sociais afetam também, né, essa multiplicidade de arranjos, né? Só para dar um exemplo disso, a gente sabe que as políticas que promovem uma maior independência financeira dos idosos, elas acabam sendo responsáveis por aumentar a probabilidade deles virem a viver sozinhos, né, por exemplo, mas também elas são importantes ao definir também o tamanho das famílias, né, elas impactam também a fecundidade, elas impactam a probabilidade das pessoas virem a se unir numa união, e, obviamente, no sentido contrário, também esses tipos familiares, eles são relevantes quando a gente vai pensar em políticas específicas, pensando não no indivíduo, mas na forma como o indivíduo se organiza em torno da sua família, na forma de se proteger de adversidades. Então, tem 2 aspectos aqui que eu quero enfatizar, do ponto de vista de estratégia de política social, que são as famílias monoparentais e os idosos vivendo sozinhos. Do ponto de vista dos idosos vivendo sozinhos, eu queria chamar a atenção, aqui é um gráfico que compara de 78 até 2008, aqui na coluna azul, a gente tem os idosos que coabitam ou com outro idoso, ou moram totalmente sozinhos. Então, é uma soma das 2 outras colunas. Se a gente começa vendo pela coluna, que cor que é essa? Bonina, né? Esse vinho, sei lá que cor que é essa, que Simone, são os idosos que moram... Simone, 5 minutos. Não, vou acabar em 5 minutos, fácil. Os idosos que moram sozinhos em domicílios unipessoais, em 78, eles correspondiam a 6% e passam a 14% em 2008. Os que coabitam com outro idoso, né, passa de 12%, quase 13%, para 23% nesses 30 anos. E, se você soma as 2 coisas, a gente vai para essa diferença de entre 20% até 36%, ou seja, há um crescimento enorme nesses domicílios, ou seja, na proporção de idosos que vivem sozinhos, ou completamente sozinhos, ou com outro idoso, né? Esse é um aspecto altamente relevante do ponto de vista da concepção da política social, se a gente pensa que nós vamos ter cada vez mais gente idosa, os idosos se tornando cada vez mais idosos, né? E cada vez mais com a probabilidade maior de viverem sozinhos, né? O que nos leva, obviamente, à questão de que,
prover renda para essa população, e prover renda para essa população já é uma questão hoje complexa por si só, mas prover renda não é suficiente, né? Na medida em que esses idosos se tornam cada vez mais idosos e cada vez mais sós, do ponto de vista, né, dos arranjos onde eles estão inseridos, prover renda para eles é pouco. Na verdade, eles precisam mais do que renda, eles precisam de cuidados. E vão precisar cada vez mais de cuidados provavelmente domiciliares, e isso parece que o Brasil ainda não está realmente atento para essa questão, né? Nós estamos discutindo muito a questão previdenciária, mas não estamos discutindo ainda a questão dos cuidados com idosos, que é uma questão que tem um impacto em termos de saúde, que é fundamental, né? Se a gente pensar, a gente pensa muito na questão do envelhecimento populacional em termos de pressão na Previdência, mas em pressão dos gastos com saúde, a gente até está menos focado nessa questão. E, na verdade, os gastos com idosos são os gastos mais pesados, né, porque implicam em procedimentos muito mais complexos, em uso de tecnologia, né, intensivos em tecnologia, e que, na medida em que você vai tendo cada vez mais idosos, mais idosos, obviamente, esses gastos tendem para uma explosão que, para ser evitada, muitos dos países desenvolvidos, o que tem feito, e tem alguns estudos de iniciativas com bastante sucesso em exatamente atendimento domiciliar ao idoso, né, que é uma forma de você, além de prover mais bem-estar para o idoso, você tentar reverter o aumento de custo de hospitalização, que é sempre um custo muito mais caro. Quer dizer, para não esperar que o idoso adoeça e tenha que ser hospitalizado, você prover serviços de atendimentos domiciliares, né? Então, essa é uma questão fundamental que eu estou chamando a atenção para uma política específica pensando no bem-estar dos idosos. A outra questão é o domicílio das mulheres. Vou tentar ser bem rápido aqui, e é rápido o mesmo ponto, das mulheres com os seus filhos, né, o gráfico aqui, por si só, ele está mostrando, né, que a gente teve um crescimento enorme na proporção de jovens, e crianças e jovens, né, eu estou pegando aqui um grupo um pouco mais largo, né, de 0 a 18 anos, coabitando exclusivamente com mulheres adultas, né, apenas uma mulher com os seus filhos. Tem um crescimento enorme, né, nesse período, e por que a gente certamente tem que estar preocupado com isso? Esse gráfico está um pouco difícil de rapidamente apreender assim, o que essa figura mostra, mas o que eu estou querendo mostrar aqui, isso aqui é os tipos de famílias por decil de renda, né, do primeiro ao 10º decil, e os tipos de família estão aqui, são os outros tipos de família aqui são pessoas vivendo sozinhas, majoritariamente. E o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que no primeiro decil de renda, e aqui eu tenho 2 anos, né, eu estou comparando 1998 com 2008, e estou querendo mostrar que no primeiro decil de renda, a maior concentração é de casais com filhos menores de 14 anos ou maiores de 14 anos, que é o vermelho e o amarelo, e a faixa azul meio roxa ali, de mães com filhos menores de 14 anos, e o verde, que são as mães com os filhos maiores de 14 anos. E o que acontece é que esses são os grupos predominantes no primeiro decil de renda, no segundo decil de renda também, mas a diferença das mães vivendo sozinhas com seus filhos em relação aos casais com crianças é que a proporção de casais vivendo com crianças está caindo, né? Entre todos os domicílios, a proporção dos casais vivendo com crianças está caindo ao longo do tempo, enquanto que mães sozinhas vivendo com crianças, a proporção está aumentando. Apesar da queda da fecundidade, essa proporção aumenta porque, apesar das mulheres estarem tendo menos filhos, elas têm uma menor probabilidade de estarem acompanhadas, né, de um pai, uma segunda fonte de renda, uma segunda fonte de cuidados com relação às crianças dentro do próprio domicílio. E, além de tudo isso, né, além de que esse é um grupo que está crescendo, né, a proporção de pessoas a proporção de domicílios nessas condições estão crescendo, ela significa mais ou menos 1/3
dos domicílios que hoje estão em condição de extrema pobreza. Por esse gráfico, a gente vê que no primeiro decil é exatamente, se a gente junta aí a barrinha azul com a verde, é exatamente isso, em torno de 30%. E, além disso, tem algumas evidências que mostram, que sugerem assim, bastante fortemente, que os programas de transferência de renda eles têm grande dificuldade de chegar exatamente nessas famílias. Né? São as famílias que parecem estar sendo que estão sendo menos atendidas, que o foco desses programas erra em atingi-las. Talvez por dificuldade com que essas mães tenham em acessar a renda dos programas de transferência. Mas o fato aqui importante é que... Poderia concluir, por favor? Nesse segundo, é que essas famílias, né, além de não ter uma segunda renda, além de terem... você tem uma mulher com uma criança sozinha, numa condição de pobreza, né, na pior nível de renda da distribuição de renda, elas também têm dificuldade de conciliar o trabalho no mercado de trabalho e o cuidado com as crianças, o que implica em risco de... onde se concentra o maior risco de transferência intergeracional da pobreza. Então, aqui eu vou concluir, eu queria até uma coisa que me ocorreu enquanto a Célia estava falando, que acho que talvez um tipo de política que conciliasse a coisa que você estava falando, Célia, da possibilidade, de uma das possibilidades fosse empregos do setor de serviços públicos, né? E aqui, juntando as minhas duas coisas, talvez esse pudesse ser um público interessante, quer dizer, mulheres com crianças pequenas que precisam trabalhar, mas que precisam de flexibilidade para que elas possam conciliar trabalho com cuidado com as crianças, sem comprometer a produtividade, ou seja, um tipo de trabalho que implicasse certamente flexibilidade de horas, né, banco de horas e flexibilidade do tipo de trabalho, e que elas pudessem se envolver diretamente com o cuidado dos idosos, né, que aí você fecharia essas pontas. Então, sei lá, essa poderia ser uma ideia que me ocorreu aqui agora. Mas é isso, eu queria chamar simplesmente a atenção para algumas das possibilidades que a gente enxerga com o futuro que se avizinha. Tá, isso. Obrigada, gente. Bom, passo agora a palavra à Ana Flávia, por gentileza. Obrigada, boa tarde. Bom, só para poder fazer criar algum tipo de link com o que a Simone acabou de dizer, as pessoas, à medida que avançam no ciclo de vida, especialmente acadêmico, vão aprofundando nos temas que investiram no seu doutorado, no seu pós-doutorado. Bom, eu, na verdade, não tenho esse perfil, eu gosto da novidade, e, por gostar da novidade, resolvi estudar cidades criativas nesse grande projeto do BNDES. E resolvi porque venho trabalhando no tema de economia da cultura, e esse é um dos subtópicos, vamos dizer assim, dessa área mais abrangente de pesquisa. O nome criativa, cidade criativa, num primeiro momento, me assustou muito, porque me pareceu algo bastante mercadológico, mais um modismo, e eu acho que tem esse caráter, sim, mas tem uma forma de repensar os centros urbanos, no sentido de incentivar, principalmente, a pequena produção, e a pequena produção envolvendo serviços modernos, serviços relacionados, obviamente, à criatividade e à cultura. Então, nesse estudo, eu faço, na verdade, num primeiro momento, uma discussão por que do uso do termo criativo. Esse termo surge na Austrália, mas ganha força na Grã-Bretanha, quando Tony Blair assume o ministério, torna-se primeiro-ministro, e ele vinha num processo de modernização, no sentido político, de
mudar sua base partidária, que até então, né, como Partido Trabalhista, eram os trabalhadores ligados à indústria, chamados working class. E, identificando a Grã-Bretanha, especialmente Londres, como uma área em que você teria vantagens comparativas num processo de globalização, você teria vantagens comparativas nos serviços de arquitetura, de publicidade, serviços voltados para eventos culturais, ele assumiu, na verdade, uma política que foi uma política para incentivar o crescimento dessa área. E todo o pacote, né, o Cool Britain, o Creative Britain, foi justamente pensando, um conjunto de políticas, pensando em como estimular a geração de renda e a geração de postos de trabalho nessas áreas. Então, esse termo se consolida nessa perspectiva política de se dar uma nova marca para o Partido Trabalhista e, obviamente, para a Grã-Bretanha, dentro da divisão internacional do trabalho. Bom, uma outra razão que nós podemos pensar para o criativo é porque houve uma crítica, né, e aí, da Escola de Frankfurt, pensando na questão da indústria cultural, quer dizer, você poderia falar economia cultural, setor cultural, mas por que evitar esse adjetivo cultural? É um pouco em função do estigma que se criou, dado a crítica que tanto Adorno quanto o Hockenheim fizeram à indústria cultural, no sentido em que ela estaria mercantilizando a cultura, no sentido que ela estaria assalariando os artistas e outras coisas mais, mas de uma forma bem sintética, a tentativa de se afastar, talvez, dessa denominação não muito bem aceita e relacionada, na verdade, a algo que era pejorativo. Então, essa seria talvez uma segunda razão para se pensar nesse adjetivo criativo para economia, cidade e classe criativa. Mas, com minha experiência em mercado de trabalho e tendo trabalhado durante muito tempo com o setor informal, eu acho que o criativo na verdade, para você pensar atividades que abranjam tanto a indústria cultural, a indústria de produção em massa, principalmente audiovisual e de gravação de músicas, etc., como também para você abranger a pequena produção que às vezes está envolvida com uma atividade do artista mesmo, artista plástico, como também está envolvida nos eventos culturais que são realizados, e hoje em dia você tem toda uma cultura do entretenimento voltada para festivais. Então, ela abrange, esse tipo de denominação, ele permite abranger tanto a grande indústria, a indústria formada, estruturada, de uma forma oligopolizada, como também permite absorver a produção autônoma, a produção em pequena escala, que é bastante frequente nesse setor. Então, assumindo, a partir desse conceito de economia criativa, nós vamos pensar, então, a questão da cidade criativa, né? O que vem a ser a cidade criativa? E a cidade criativa nada mais é do que aquela cidade que reúne algumas especificidades que tornam esse setor um setor importante do ponto de vista de geração de renda, de geração de emprego, né? Na literatura, que é uma literatura muito recente, uma literatura que tem poucos economistas que escrevem sobre isso, na verdade, se veem mais arquitetos e urbanistas, eles chamam atenção para a presença de equipamentos culturais, obviamente, naquela região. Presença da chamada classe criativa. Um conjunto de amenidades, como a possibilidade de acomodação para turistas,
equipamento cultural, né, presença de algum museu, presença de teatros, de galerias, de centros culturais que atraiam um público, né, muitas vezes provenientes de outros países e que tem características diferentes dos residentes ali. Então, uma questão que é bastante ressaltada nessa literatura sobre cidades criativas é justamente a possibilidade do residente, do indivíduo que recebe esse outro. Ontem mesmo eu achei interessante o prefeito dizendo do potencial de Diamantina, das dificuldades que a cidade vem enfrentando, e que uma das questões que eles levantam é que você vai ter uma ampliação da universidade, e o que fazer com esse estranho que chega, né? Essa é uma questão também colocada do ponto de vista das cidades criativas. Como receber essa pessoa que é tão diferente? Ela é diferente não só na sua aparência, às vezes no idioma que ela fala, ela é diferente por sua opção sexual, como não tem nenhum tipo de preconceito a esse público, que é o público que frequenta, que visita essas cidades. Então, reúne uma série de questões, obviamente, nas cidades onde o poder aquisitivo é mais alto, onde a escolaridade é também mais alta, ela tende a apresentar um maior potencial para o desenvolvimento dessa atividade denominada criativa. Então, quem que seriam essas atividades? Quais seriam essas atividades, né? No relatório da Unesco sobre criatividade, de 2005, se eu não estou enganado, eles tentam listar uma série de atividades que vão da publicidade, da arquitetura, toda a área de audiovisual, a parte da música, edição de livros, joalheiros, mas o que? Gastronomia, eventos culturais, grupos folclóricos, grupos de dança, artes performáticas, aí, basicamente teatro. Quer dizer, todas essas atividades seriam consideradas atividades criativas na medida em que elas envolvem algum grau de criatividade, elas envolvem direito autoral e elas envolvem, mais recentemente, muitas delas, o emprego de tecnologias de informação e comunicação, né? As TICs, né, Simone? Então, essas atividades, elas teriam essas características. Aí nós podemos nos perguntar, e aí, quais seriam, então, essas cidades consideradas criativas? Certamente, o caso de Londres é o mais conhecido, Nova York, o bairro do Chelsea e do Sorro, Bilbao, com o Museu de Guggenheim, são cidades consideradas criativas e são exemplos na literatura. No caso de Nova York, acontece algo bastante interessante, porque não há uma expulsão dos moradores ali residentes, quando até então, no movimento de recuperação dessas áreas, os moradores passam a ser absorvidos em outras atividades que são complementares. Então, você não tem a formação do enclave, você não polariza no sentido de expulsar pessoas que até então residiam naquela área, e, dado a modernização das atividades e, basicamente, o encarecimento da vida, né, o aumento do custo de vida, por essas atividades trazerem um público de nível de renda mais elevada. Então, quando eles têm essa preocupação, no caso de Nova York, você permite que os moradores ali permaneçam como uma atividade complementar, né, por exemplo, comércio, àquela atividade que passa a ser predominantemente a atividade criativa. No caso de Londres, não. É claro que ocorre um encarecimento da renda urbana, né, a elevação da renda urbana, e há uma expulsão da população local, e não em toda ela, mas boa parte, e você tem na verdade, uma migração da aristocracia para a cidade de Londres, com o advento do avanço, né, das atividades culturais. Então,
não é um caso para se pensar em termos de planejamento urbano, é o caso que deve se evitar, quer dizer, tanto da expulsão do morador de baixa renda, como também a formação de polos, com a formação de um enclave, uma sociedade dividida, em que você tenha pessoas ricas circulando pelos equipamentos culturais, tendo acesso a essas atividades, e o pessoal residente marginalizado, porque, na verdade, esse tipo de bem e serviço não faz parte de sua cesta de consumo, uma vez que a renda tende a ser menor. Bom, aí, pensando dentro dos exemplos internacionais, e são outros também, quais são os casos no Brasil mais destacados? Eu posso pensar aqui 3 cidades, né? E são cidades que se tornaram, nesse sentido, criativas por conta da organização de festivais, seja festival de cinema, seja festival de música, seja gastronômico, né? Dentro do espectro do que vem a ser a criatividade, né? do que se define como uma atividade criativa, você teria cidades que se desenvolveram com base em festivais, quer dizer, desenvolveram no sentido de uma recuperação econômica, de pensar a reocupação daquele espaço urbano, a reordenação daquele espaço urbano. Então, a primeira das cidades, que a Ana Carla Fonseca Reis sempre cita, e é uma cidade típica, é um caso assim, bastante interessante, é Guaramiranga, que é uma cidade que fica a 100 quilômetros de Fortaleza. É uma cidade que está localizada numa área montanhosa, então o clima é mais ameno, não é como Fortaleza, quente, na época do Carnaval, e que, por conta de 2 mulheres com iniciativa empresarial e que tiveram um insight, perceberam que elas tinham que criar algo alternativo ao Carnaval, ao axé, em Fortaleza. Então, elas começaram, há cerca de 10 anos, um festival de blues e jazz na região de Guaramiranga, que até então era um município em total decadência econômica, com alto suicídio de jovens, porque as perspectivas em relação ao mercado de trabalho eram praticamente inexistentes. E essa cidade, a partir desse festival, durante o Carnaval, esse festival alternativo, que passou a ter um caráter até internacional, do ponto de vista dos artistas, ela adquiriu, né, ela vem crescendo, ela criou, vamos dizer assim, espaço para o turismo cultural, e hoje ela não só conta com esse festival, mas com outros festivais. Então, foi a partir de uma ideia brilhante de 2 pessoas que tinham uma capacidade empreendedora, né, surgiu a possibilidade de ocupar aquele espaço e, com isso, gerar postos de trabalho e emprego, numa região até então decadente. Um outro exemplo é o exemplo de Paraty, né, em que se tem o festival, o Flip, em julho, e um terceiro exemplo seria o caso de Tiradentes. Quer dizer, essas cidades, Tiradentes, embora muitos critiquem, porque efetivamente formou-se ali um enclave, mas essas cidades eram cidades, até então, decadentes, tanto do ponto de vista da manutenção do seu patrimônio histórico, quanto, né, Paraty e particularmente Tiradentes, como também cidades que não tinham uma expressão em termos da inserção, desenvolvimento local. E passam a ter, quer dizer, são cidades hoje bastante visitadas e que estão no eixo próximo, né, no eixo maior consumo, que é São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Então, tem vantagens também locacionais que estimulam. Bom, então, no nosso caso, nós poderíamos pensar para o estudo que seria, se não houvesse uma restrição temporal e orçamentária, o interessante seria que fizéssemos, na verdade, pesquisas de campo, estudos de caso, de cidades que
teriam se desenvolvido a partir dessas atividades ou que teriam potencial para tal. Mas, como existem as duas restrições, o que nós fizemos foi, na verdade, trabalhar com 3 bases de dados para tentar identificar quais seriam as cidades criativas e qual a perspectiva de cidades se tornarem criativas, pensando do ponto de vista do mercado de trabalho, pensando do ponto de vista do consumo de cultura. Tá? Então, a primeira base de dados é a MUNI, que é o perfil municipal, perfil dos municípios brasileiros, de 2006. Nós tivemos, agora, na semana passada, o lançamento da MUNIC de 2009, mas, como estudo já tinha sido entregue, não utilizamos esses dados. Então, nós usamos os dados do MUNIC de 2006 para, justamente, por meio de métodos estatísticos, criar uma tipologia, né, e hierarquizar quais as cidades que teriam esse perfil. E na MUNIC você tem informação sobre a dotação de equipamentos culturais, você tem informação sobre presença de livrarias, grupos de dança, se aquele município tem não um órgão específico da cultura, se há algum tipo de fundo de cultura e por aí vai. Nós elencamos 26 variáveis e, com essas variáveis, construímos uma tipologia para justamente identificar aqueles municípios com esse potencial. E o interessante, né, quer dizer, interessante, mas um pouco esperado, é que as cidades, as 10 cidades com esse potencial criativo, são cidades já, são grandes metrópoles. Seria o caso de Recife, Porto Alegre, São Paulo, Rio, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Apenas 3 das 10 maiores cidades, nessa perspectiva, não são metrópoles, não são capitais, que seria Juiz de Fora, Joinville e Ponta Grossa, no Paraná. E Ponta Grossa e Joinville, Juiz de Fora eu posso entender pela presença de equipamentos culturais, tem centros universitários, ginásios. Agora, Joinville e Ponta Grossa, especialmente Ponta Grossa, chama atenção. E é uma cidade que todos os exercícios que nós fizemos estão entre as 10. Quer dizer, então, se fôssemos selecionar numa amostra para pesquisa, para ver um estudo de caso, para ver o que efetivamente aquela cidade tem como potencial, esse seria o caso. Certamente, por estar localizada no Paraná, a renda per capita é alta, a escolaridade média é alta, e isso facilita em muito o consumo de cultura, estimulando a chamada atividade criativa. Bom, só para finalizar, dado que eu tenho 5 minutos, no que tange a consumo, nós usamos os dados da POF, da Pesquisa de Orçamentos Familiares, de 2002, 2003, também está para sair uma nova POF. E a POF, na verdade, ela faz um levantamento do gasto privado em cultura. E aí nós analisamos o porquê, quer dizer, não analisamos o porquê, mas vimos como comportavam as pessoas que estavam entre os 25% mais ricos da população em termos de cultura. E é impressionante, assim, em termos de gasto privado em cultura. E aí, nesse gasto, nós somos assim bastante generosos. Nós incluímos aquisição de equipamentos, de CD, de DVD, né, televisão, porque há um problema seríssimo de representatividade da amostra. Apenas 25% dos domicílios brasileiros entre 2002 e 2003, faziam algum tipo de gasto em cultura, realizavam algum tipo de gasto em cultura, mesmo incluindo a televisão. Né? A FEComércio, por exemplo, mostra que a maioria da população em 9 grandes regiões, um estudo que a FEComércio fez com a Datafolha, a maioria da população de 9 regiões metropolitanas não vai ao cinema, não lê livro, não frequenta teatro, não vai ao concerto. Quer dizer, é algo bastante assustador. E aí nós podemos pensar, não, porque a renda é baixa, porque a escolaridade média ainda é baixa. Mas, no caso específico, nós trabalhamos com os 25% mais ricos, então, na distribuição
de renda. E entre os 25% dessa população, né, dentro desse grupo, nós observamos que mais de 60% não consumiam cultura. Então, consumiam, não demandavam bens e serviços ligados à cultura. Então, nesse sentido, como pensar o potencial de uma cidade criativa se nós temos uma restrição tão grande, se temos um problema de demanda tão sério? Então, aí é uma outra questão das políticas públicas, né? O Stigler e o Becker, eles chamam a atenção para né, eles têm um modelo para explicar a demanda por cultura, né, por bens e serviços culturais, e é um modelo muito interessante porque eles fazem uma analogia com o vício, né, eles chamam de vício positivo. Eles dizem o seguinte: as pessoas elas têm que estar expostas a esse consumo, elas têm que estar expostas a essas atividades para que haja efetiva demanda. Porque, se elas não forem expostas, isso, dado que não é algo que se consome por necessidade vital, se elas não forem expostas, não haverá o consumo, não haverá estímulo a esse consumo, né? Então, há uma complementariedade entre o seu consumo passado e o seu consumo presente. Então, é possível pensar políticas públicas que incentivem a população para adquirir, para consumir, para frequentar cinema, para frequentar teatro. E, nesse sentido, nós temos um caso bastante interessante, que é o de Medellín, na Colômbia, que era, até 10 anos atrás, conhecida como uma das cidades mais violentas do mundo, e hoje ela teve uma redução nessa taxa de violência, justamente em função de repensar a cidade, em especial a população mais jovem, trazê-la para essas atividades criativas. Então, além da construção de museus, a reordenação do espaço, nesse sentido, criou-se bolsas para capacitar jovens como guias turísticos nos museus, e abriu-se a frequência a todos os teatros, todos os museus, para os residentes em Medellín. Então, você trabalhou com a autoestima dessa população, né? Houve um incentivo no sentido dele se tornar parte integrante, do indivíduo, do residente dessa região se tornar parte integrante e passar a ser um consumidor também de cultura. Nós agora temos uma possibilidade assim, de ainda melhorar, né? Quer dizer, obviamente, você está tendo uma melhor distribuição de renda, a escolaridade média vem aumentando, em alguma medida o tempo livre também, principalmente para os idosos, e isso facilita o consumo de cultura. Independente desses movimentos, né, que vêm ocorrendo, foi criado o Vale Cultura, que, obviamente, nós sabemos como comportam geralmente as pessoas, pode-se criar com isso um mercado secundário de vale, mas também pode-se estimular o consumo de cultura para aquelas pessoas que recebem até 5 salários mínimos, quer dizer, uma população que terá possibilidade, se quiser, de frequentar mais essas atividades e adquirir livros e outras coisas mais. Bom, para finalizar, como entraria o BNDES nessa discussão de cidades criativas? O BNDES tem, hoje, um fundo para financiar atividades culturais, o Procultura, e esse fundo ele tem um valor mínimo de R$1 milhão. O que para o artista, muito dinheiro, né, individualmente, mas podemos pensar numa outra perspectiva, dado que pensar a cidade criativa, e aí, quando eu penso a cidade criativa, eu consigo, por exemplo, ter algo associado, por exemplo, a Brumadinho, com o Iotim, com todo o trabalho que vem sendo feito dentro do Iotim, de inclusão, aproveitando já as bandas, os corais ali da região, aproveitando a festa, a cavalgada, cavalgada em um bom fim, quer dizer, todo um histórico que já existe dessas manifestações populares, mas esse grande equipamento que é o Iotim. E mesmo o patrimônio histórico ali presente,
além, obviamente, do clima ameno, além de ser uma região arborizada, ainda pouco ocupada, e muito próxima a Belo Horizonte e não muito distante do Rio e de São Paulo. Quer dizer, eu consigo imaginar aquela região como uma região com grande potencial para se tornar um cluster criativo. Nesse sentido, como pensar a intervenção de um banco público que está priorizando a questão da cultura? É pensar no sentido, trabalhar na perspectiva de um parque cultural. Por quê? Porque você vai ter que construir alojamentos, você vai ter que construir hotéis, restaurantes, você vai ter que recuperar praças. Mais do que isso, vai ter que tornar o Inhotim acessível, porque, no momento, você não tem vias rápidas, vias urbanas, então você tem que pensar também nessa questão. Eu estou dando o Inhotim como exemplo, mas isso vale para outros casos, pode ser até um tanto quanto barríssimo, mas pode ser cabível para outros municípios que tenham esse potencial. E o BNDES teria condições, porque ele já tem, além do valor do empréstimo ser um valor muito alto, né, ele já opera em vários setores da economia, como, né, investidor. Então, seria um banco de financiamento ao investimento, seria uma forma dele entrar, não concorrendo com o Banco do Brasil ou a Caixa, que aí tem capilaridade, podem trabalhar diretamente com o produtor artístico, com o artista mesmo. Mas, no caso do BNDES, surge essa oportunidade porque há já uma experiência da transversalidade em termos das aplicações do banco. Então, é isso. Muito obrigada. Infelizmente, eu creio que nós não vamos poder abrir as questões, pois há uma mesa redonda, né, Adeus ao Capitalismo Dependente, que vai começar logo em seguida, e como nós temos a atividade cultural mais tarde, isso poderia atrasar. De qualquer maneira, eu gostaria de agradecer a todos os presentes e aos participantes da mesa pela apresentação de um projeto tão grande, de uma maneira tão sucinta, mas espero que tenha tido oportunidade a todos, dado a oportunidade a todos conhecer um pouco o que vem a ser esse projeto. Obrigado.